Olá, me chamo Mábia Magalhães Targa. Eu participei do programa PIBIC Fundação Araucária, na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Ciências Exatas e da Terra, no curso de Engenharia Agrícola. Meu orientador foi o professor Deonir Seco e o meu projeto, meu trabalho de iniciação científica, se trata sobre o impacto de estados de compactação nos atributos físicos de um latossolo argiloso nos componentes de produção da canola. Então, a cultura escolhida para este experimento foi a canola Brassica napus, que é uma espécie que vem se mostrando agronomicamente e economicamente viável para os produtores, especialmente como culturas de segunda safra, sendo utilizadas ali no outono e inverno, tanto para a produção de grãos quanto para a rotação de culturas. No sistema de produção, a canola ela geralmente é utilizada com soja ou milho no sistema de plantio direto. E esse sistema ele é reconhecido mundialmente por minimizar os impactos negativos do uso do solo, aumentando ali a capacidade de retenção da água e reduzindo a erosão do solo. No entanto, esse sistema, se ele for utilizado, se ele for adotado sem práticas conservacionistas, como a rotação de culturas, ele pode acabar compactando o solo. E essa compactação vai restringir o crescimento radicular das plantas, afetando drasticamente o rendimento dessas culturas. Então, nosso objetivo foi avaliar o impacto de estados de compactação nos atributos físicos de um latossolo argiloso dos componentes de produção da canola e suportar a hipótese que diferentes densidades do solo dificultam o pleno desenvolvimento das plantas, comprometendo o rendimento de grãos dos cultivos agrícolas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na UniOeste do campus de Cascavel, onde foi utilizado um latossolo vermelho distroférrico típico de textura argilosa a muito argilosa, com um relevo suave ondulado e substrato de basalto. Foi utilizado um delineamento experimental ao acaso, onde foram 6 tratamentos e 4 repetições. Nesses tratamentos constavam diferentes estados de compactação do solo, que foram configurados através de tubos de PVC, que eram os valores de 1,0 a 1,5 miligramas por milímetro cúbico. Esses estados de compactação eles foram obtidos através da prensagem da massa do solo no interior dos tubos de PVC, até atingir a densidade almejada. Em cada tratamento foram semeadas 5 sementes de canola, onde até a germinação foi realizado desbaste, deixando apenas 3 plantas que apresentassem melhor desenvolvimento. Até a pré-floração, a rega era feita pela parte superior dos vasos, e a partir da pré-floração, a rega era feita pela parte inferior, sendo na base dos vasos. Na fase da colheita foram feitas avaliações, tanto no solo quanto nas plantas. No solo foram feitas avaliações de densidade, porosidade total, macro e microporosidade. E nas plantas foram avaliadas a altura das plantas, o número de sílicas por plantas, o número de grãos por sílica e a massa de grãos por planta. A análise estatística constou da análise de variância nova e foram realizadas análises de regressão simples pelo programa Sigma-Plot para os atributos físicos do solo e componentes de produção da canola. Então, o que pode ser observado com isso? Quando a densidade do solo passou de 1,0 para 1,5 mg por milímetro cúbico, os componentes de produção da canola foram reduzindo. Então, ali, a altura de plantas, o diâmetro de caule, a massa seca da parte aérea, tanto quanto a massa seca das raízes, a massa seca total, o comprimento de raízes, o número de sílicas por planta e a massa de grãos por plantas foram reduzindo. E foi reduzido ali de 35% a 59%. Então, essas alterações que ocorreram nos componentes da produção da canola é um reflexo dos efeitos negativos que a compactação tem no solo, porque ali com a compactação acaba restringindo o crescimento radicular das plantas, o que também acaba
comprometendo o rendimento da cultura. Então, a compactação altera negativamente o espaço poroso do solo e, com a redução da macroporosidade e porosidade total, reduz assim a quantidade de oxigênio no solo. Isso altera, como já dito anteriormente, a resistência ao crescimento das raízes e a dinâmica de água e interação do solo com os nutrientes, porque não consegue ultrapassar essa barreira da densidade, não consegue buscar os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da cultura, dificultando assim a absorção pela planta. E para concluir e frisar tudo o que já foi dito e apresentado anteriormente, a gente pode constatar que o aumento da densidade do solo propiciou reduções significativas na macroporosidade e porosidade total, que refletiu negativamente nos componentes de produção da canola, altura de plantas, número de sílicas por planta e massa de grãos por planta. Por fim, finalizo a minha apresentação agradecendo à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, a toda a equipe do Laboratório de Física do Solo, LAFES, e à Fundação Araucária pelo consentimento da Bolsa de Estudos. Também quero fazer um agradecimento especial ao meu saudoso orientador, professor doutor Leonir Seco, aos meus co-orientadores, o mestrando Matheus Rodrigues Savioli e o doutor Douglas Baceggio, e ao meu colega e amigo Eduardo Jair Wendt. Obrigada.